Botafogo vence o Corinthians, Palmeiras goleia o Criciúma e o Flamengo empata com o Vasco. E o Vasco com sabor de vitória com esse empate, beleza? Galera, é o seguinte, rodada 26 do Brasileirão, mas antes, vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aquele like para você não esquecer, beleza? Tamo junto, vamos lá que tem muita coisa para falar hoje, vamos falar de tabela, vamos falar dos jogos e vamos que vamos. É o seguinte, rodada 26... O Atlético Goianiense, dentro de casa, o lanterna da competição com 18 pontos, enfrentou o Vitória. E com isso, o Vitória venceu por 2-0, conseguindo chegar à 17ª posição com 25 pontos. O Atlético Paranaense, aí entra um caso difícil aqui. O Atlético Paranaense conseguiu um empate, na verdade cedeu o empate pro Fortaleza, por 1-1. O Fortaleza visitou o Atlético Paranaense e conseguiu um empate. O Fortaleza que necessitava da vitória para conseguir chegar mais perto do Botafogo, né? E tá se distanciando. Vamos embora. O Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, o glorioso, tá aí com 2-1 contra o Corinthians no jogo. Esse jogo, comenta aqui alguma polêmica que teve nele. Você tá ligado do que eu tô falando. É o seguinte, o Botafogo meteu 2-1 dentro de casa em cima do Corinthians, que se complica, né? Tá em 18º com 25 pontos, não tem nenhum jogo atrasado, diferente do Cuiabá, que tá logo atrás dele com 19 pontos, né? Diferente do Fluminense, que tá lá, tá em 16º, diferente do Criciúma. Todo mundo à frente do Corinthians, tirando Vitória, tem jogos atrasados. E aí complica a vida do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que necessita voltar a vencer. Temos o Bragantino, que dentro de casa empatou com o Grêmio por 2-2. O Grêmio, né, foi um jogo de lá e cá, né? O Grêmio ficou na frente em algum minuto, mas aí cedeu um empate, né? O Grêmio 2-2. Foi até bom para alguns, cara, foi bom para alguns jogos, para os times lá de baixo ficar mais juntos, né? Mas pro torcedor gremista deve estar muito chateado com isso aqui. O Palmeiras conseguiu uma vitória avassaladora contra o Criciúma, uma goleada de 5-0, filhote. 5-0. O Caio Paulista foi expulso, né? Tem até uma acusação de agressão da ex-mulher dele. Acabou sendo expulso no jogo, Caio Paulista. O Juventude virou para cima do Fluminense com 2 minutos de jogo. Precisou só de 2 minutos do segundo tempo lá, né? Fez 2 gols. Em 2 minutos fez 2 gols. Só isso. O Fluminense, depois do primeiro tempo, ficou cadenciando o jogo, botou mais zagueiro, botou o Felipe Melo, tirou o Ganso, colocou o Lima, botou o Nonato, colocou jogadores para para tentar garantir o 1-0, acabou sofrendo a virada por 2-1. O Fluminense que não vence o Juventude já não sei quantos anos, já acho que uns 14 anos que não vence a Juventude lá na casa deles. Já está bastante tempo sem vencer o Juventude. Vamos lá. O Bahia venceu o Atlético Mineiro, rapaziada. O Bahia meteu 3-0 no Atlético Mineiro. Surpreendente, porque o Bahia não estava vindo jogando tão bem, né? Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? Dentro do Maracanã. Cara, agora quanto o Atlético Mineiro meteu 3-0 no Atlético Mineiro, que vai jogar Libertadores agora, semana que vem, se não me engano, contra o Fluminense. Toma 3-0 contra o Bahia. Como é que vai o psicológico do time do Galo para esse jogo da Libertadores, tomando de 3-0 do Bahia? Fica difícil, hein? O Bahia que chega a 6º lugar com 42 pontos, já vamos falar sobre a tabela. E o Vasco, rapaziada, que empatou de forma gloriosa com o gol do Felipe Coutinho. Na volta ele falou que ouviu muita crítica dos torcedores, de jornalistas, e ele falou que, pô, tô com a mente forte, tentando voltar antes e tô ouvindo essas besteiras sendo faladas. Falou isso, né, rapaziada? 1-1, o Flamengo, que jogou até melhor que o Vasco, na minha visão, pressionou bastante o Vasco. O Vasco o Léo Jardim fez defesas importantes, né, rapaziada? O Flamengo não conseguiu ampliar o placar, e aí, né, 1-1, ficou difícil. O Flamengo deixou de vencer, deixou de colar na parte de cima da tabela, apesar de ter um jogo a menos, né? O Flamengo, 1-1, deu mole o Flamengo, melhor pro Vasco. Vamos embora. O Cruzeiro perdeu dentro de casa pro São Paulo. Meu Deus, o São Paulo conseguiu uma vitória em cima do Cruzeiro, 1-0, que belíssima vitória que chega 5º lugar o São Paulo, tá? O Internacional joga hoje
contra o Cuiabá, 8 da noite, tá? Para completar essa rodada 26. Vamos passar aqui a tabela. O Botafogo é líder com 53 pontos, o Palmeiras vem vice-líder com 50, logo depois tem Fortaleza em terceiro com 49, o Flamengo com um jogo a menos está em quarto com 45, o São Paulo, 44 pontos, vem em quinto lugar, o Bahia, 42 pontos, em sexto lugar, o Cruzeiro tem 41 pontos, está em sétimo, o Vasco em oitavo com 35 pontos, tem um jogo a menos, o Internacional tem 3 jogos a menos e está em nono, tá? Com 35 pontos. O Atlético Mineiro está em décimo com 33 pontos e 2 jogos a menos. O Juventude, 11º lugar com 32 pontos. O Bragantino com 31, 12º, tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense tem 30 pontos, tem 2 jogos a menos, tá? Está em 13º. Em 14º está o Grêmio com 28 pontos, tem 2 jogos a menos. Em 15º, Criciúma, tá? 28 pontos, um jogo a menos. 16º, Fluminense, com 27 pontos, um jogo a menos. Aí a zona de rebaixamento completa por Vitória, em 17º, com 25 pontos. Corinthians, em 18º, com também 25 pontos. 19º, Cuiabá, com 22 pontos, 2 jogos a menos. E o Atlético Goianiense, em 20º, lanterna, com 18 pontos. Quem você acha que vai cair, rapaziada? O que você achou dessa 26ª rodada? Foi boa ou foi ruim? Galera, comenta aí se você acha que o seu time vai cair ou se ele vai entrar na zona de Libertadores, vai ser campeão. Comenta aí como é que tá a trajetória do seu time. Tá passando aqui um vídeo, clica, assiste aí, botão de inscrição, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like para mais análise, mais quadros aqui. Vamos ter um novo quadro, o gol mais bonito da rodada.